Em todos os cultos, na igreja Casa do Oleiro, temos 3 pontos de ênfase. 3 pontos de ênfase em todos os cultos. Fazemos muitas coisas aqui, ok? Durante o culto, começa às 10h30, termina às 11h30. 3 pontos de ênfase em todos os cultos. 1, louvor em línguas. Ficou pouco frio. Desculpe. Isso não é um ponto de ênfase. Mas para mim é importante ar-condicionado. Louvor em línguas. Então, começamos sentados aqui, lá, e depois música pouco rápida, e depois pouco lento, e primeira música lenta, e depois a música de louvor. Para nos levar a um ponto de ênfase e falar, louvaremos Deus, e louvaremos em línguas. Para quebrar coisas espirituais, para nos levar a um nível espiritual além de nossa carne. Muitas pessoas dependem da carne para o louvor. Eles querem tocar instrumentos para tocar emoções, para pegar calafrio das pessoas. Nós dependemos do Espírito Santo quebrar coisas nas nossas vidas, preparar o culto. Então, a música é feita para nos levar mais próximo de Deus, louvar Deus, falar em línguas espiritualmente e quebrar coisas. Um ponto de ênfase na nossa igreja. Outro ponto de ênfase é o chamado ao altar. Um tempo para tomar decisões, tanto para o pecador quanto o membro da igreja. Para o pecador, receber Jesus. Aqueles que se afastaram de Deus, voltar para Cristo. Quem quer receber Jesus, levanta a mão. Ontem tivemos um chamado ao altar no ônibus. 2 pessoas oraram em frente de todo mundo. Muito bom. É uma oportunidade. Também o chamado ao altar é para os cristãos. Lidar com o assunto pregado. Aqui, perdoar, deixar de fumar, deixar de roubar, amar teu pastor. Muitos assuntos na nossa igreja. Aqui também o altar é para lidar com coisas que aconteceram durante a semana. Vamos aqui para o altar, vamos nos arrepender, se encontrar com Deus. É um tempo muito importante. Então, durante o chamado ao altar, não é uma boa ideia pegar água ou ir ao banheiro. Não é uma boa ideia sair lá. E tem que guardar 5 minutos só. É um tempo muito importante, porque tem pessoas tomando decisões importantes. Ok? Então, esse ponto de ênfase é muito importante. Bem no futuro, nossa igreja, vou ter diáconos mais na igreja e sempre tem adolescentes, sempre tem crianças. Vamos inclinar, curvar nossa cabeça e orar. E todo mundo levanta e faz muita coisa. Ponto de ênfase, um tempo muito importante, sereno e importante, só 5 minutos. Outro ponto de ênfase na nossa igreja é o sermão. Um sermão. E minha mãe foi salva na nossa igreja, Casa do Oleiro, há muito tempo atrás. Antes que eu era pastor, eu era discípulo na igreja, ela veio para visitar e orar. E ela mora, naquele tempo, morava no nosso lar em Cincinnati, Ohio. E ela falou, Christopher, eu tenho que achar uma igreja, e ela me deu um relatório todo domingo. Essa igreja. O pastor não estava. Foi visitar outra igreja. Foi um evento, uma cerimônia, não tinha pregação. Foi para outra igreja e não tinha essa. Voltou para a primeira igreja e o pastor estava viajando na África, não sei. Acontece, sabe? Poucas vezes ela achou uma igreja onde o pastor pregou um sermão para ajudar as pessoas. Foi para essa igreja. Então, uma coisa é certa.
Ok? Pode contar com isso. Todos os cultos vão ter esses 3 pontos de ênfase. Independente da música especial, independente dos anúncios chatos, independente de outra coisa que estamos fazendo, ok? Orando pela aventura, outra coisa. Vão achar essas 3 coisas. Sem faltar, todas as vezes. O sermão tem um propósito muito importante. Vamos ler. 1 Pedro. Apago, desculpe. Eu estava soando durante. 1 Pedro 5:2. Pedro falando para outros pastores. Ok? Pastoreiam o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, e não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não agem como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quero ficar aqui por um momento, porque isso é incrível, essa escritura. Muito importante. Tanto para vocês, quanto para mim, Paulo nos deu a ilustração como é a igreja. É um rebanho com ovelhas aqui. E não se ofendem, eu sou ovelha também. Eu tenho um pastor também. Estamos no mesmo bote, amém? Rebanho, ovelhas, pastor das ovelhas. Todo mundo, naquele tempo, entenderam esse conceito. Foi parte da cultura, costume. Ovelhas na montanha lá, e vai ver o pastor de ovelhas lá, faça chuva, faça sol, lidando com ovelhas. Eu vi uma ovelha outro dia. Onde eu estava? Eu estava indo para Tijucas do Sul, algo assim. Eu vi uma ovelha lá no campo, sujo, feio. Porque a maioria das ovelhas que vemos são a foto de Google Fotos, amém? E não, ovelhas são feios. O cheiro, pelo agrudado com coisa dentro, lá, são feios. Então, a imagem de um pastor, faça chuva, faça solidão, não é algo de muita glória. Mas isso é muito importante entender, por isso ele falou, pastoreiam o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Não por obrigação, nem por ganhar dinheiro, que é diferente no mundo hoje em dia. Eu fui pegar os flyers da empresa impressora. Gráfica aí quase. E ela, no balcão, ela me conhece muito bem. Eu comprei muitos flyers lá, tenho um bom relacionamento lá. E o chefe estava no escritório lá e estava pegando os flyers para a igreja. E ela falou, você quer parcelar? Não, sou milionário. É uma piada que tenho. Não parcelar porque sou... Eu falei, não é uma boa piada para um pastor. Pedro fala, não por ganância. Não para ficar rico. Não para comprar carros luxuosos. Não para mostrar diamantes e outra coisa, e um show. Abominação para Deus se os pastores fazem esse tipo de coisa. Abusam as ovelhas. Usam as ovelhas para si mesmo. O dia que eu chego no helicóptero, vocês fugem, por favor, fugem correndo. O pastor entra por uma porta atrás. O show de Cristo, velho! E depois o culto ele sai para São Paulo. Acontece. Pedro falou, não.
Pastor de ovelhas. Não para dominar eles. Incrível que ele inclui. Não são dominadores. De fato, Jesus falou, a pessoa, a maior pessoa no lugar é o servo. Eu sou teu servo, eu estou servindo os seus destinos, vocês não estão servindo a mim. Vivem, aqui ele fala, não fazem isso por ganância, mas como desejo, não agem como dominadores que foram convidados, mas como exemplos. Vocês devem olhar para a minha vida, a vida da minha esposa e dizer, eles são os exemplos. Tanto aqui na igreja quanto em outros lugares, acontece, tem pastores rudes nos restaurantes, e um amigo me falou que ele foi para um restaurante há muito tempo atrás, 20 anos atrás. Foi para um restaurante com seu pastor naquele tempo, e esse pastor maltratou o garçom, falando, ele queria se esconder embaixo da mesa. O pastor tem que ser exemplo na família, a maneira de agir em todas as áreas. E também, outra coisa, é um benefício para mim, uma coroa, principalmente para pastores. Porque quando vocês vão chegar no céu, vocês vão receber prêmios. Por isso eu gosto muito da corrida, a largada da corrida. E eles têm uma medalha lá. E as pessoas gritando, não me conhecem. Christopher! Algum dia, vem aqui. Você era pastor. Por quê? Porque o trabalho não é fácil. O pastor tem muitos trabalhos. Um dos trabalhos principais é apacentar as ovelhas. Ele tem que levar eles aos pastos verdes, grama, luxo. Porque ovelhas só olham para baixo. Eles não levantam a cabeça e dizem, vamos para lá. Eles não têm visão além de 1 metro. Além de não nada lá aqui, ok? Eu sou ovelha também. O pastor tem que mover eles. Eles comem. Ele está procurando outro lugar, ok? Quarta-feira tenho que levar eles para aqui. Domingo que vem, temos que levar 2 vezes no domingo. Levar eles para comer toda semana. 3 vezes por semana. A comida vem na forma de um sermão. Um sermão é o tempo para comer. Um sermão que eu preparei hoje, ou que para hoje, amém, ontem, foi uma refeição. Ok? Uma comida que vou apresentar para vocês. Vocês sentaram na mesa para comer. Uma refeição que o pastor de ovelhas preparou para o rebanho. Eu prego, muito importante que vocês aprendam isso. Que o pastor prega da Bíblia. Os sermões devem ser baseados na Bíblia. Por quê? Não é o que Christopher quer falar, é o que Deus quer falar através de Christopher. Ok? Então, tem sermões tópicas e tem sermões textuais. Tópico é um tópico, amor, perdoar, um tópico. O pastor fala em um tópico e usa a Bíblia às vezes para apoiar o tópico dele. É uma maneira, ok? Eu não uso essa maneira. Eu uso sermões textuais. Quer dizer, eu pego a ideia do que Deus quer falar dentro da Escritura mesma. Ok? Eu preparo o que Deus quer falar baseado nessas Escrituras. Ok? Então, refeição é uma coisa preparada para você
da palavra de Deus já preparado para vocês. Eu não entro aqui e diz, o que quer dizer hoje, Senhor? Eu oro durante a semana, busco a mente de Deus, direção para a congregação, vamos falar mais do sermão, mas isso é meu trabalho, toda semana, estou sempre pensando em vocês. E Deus dá direção para o pastor. Jeremias 3,15, não tá aqui. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com, palavra dele, inteligência. Palavra de Deus. Outra versão de entendimento. Vou dar para meu povo pastores com entendimento, inteligência, e outra palavra foi conhecimento. Foi a ideia de Deus. Não uma invenção do homem. Não foi invenção de caso ler lá nos Estados Unidos, americanos, na Inglaterra há muito tempo. Foi a ideia de Deus há muito tempo atrás. Um sermão é o pastor como porta-voz de Deus. Jeremias 1,6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias, não queria pregar. Sou jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles. Pois eu estou com você para protegê-lo, disse o Senhor. Aparentemente, Jeremias tinha muitas pessoas difíceis. Não tenha medo de pregar a verdade. Pastor, não tenha medo em pregar e tocar os assuntos. Não tenha medo de não ser popular. Não tenha medo de confrontar assuntos. Não tenha medo. Fala a palavra que eu dou para você e deixa isso nas mãos dele. Confia em mim. Não sabe quantas vezes, igreja, que eu tinha na minha mente preparado um sermão e batendo a parede. Não, nada sai. E Deus queria falar outra coisa. Com 22 anos, fazendo sermões, eu aprendi como não lutar contra essa existência e obedecer a Deus. E tem sermões que eu estou falando, Senhor, pregar sobre o Espírito Santo de novo? Sim. Mas outro, sim. Ok, tá bom, tranquilo. Tem dias. Vocês lembram nos dias antigos quando tinha fax? Eu recebi alguns sermões como eu tivesse um fax espiritual. E ele mandou sermões para mim. Quanto mais rápido que posso escrever e teclar. E outros dias, nada por dias. Nada, silencioso. Tenho que pregar domingo, Senhor. Fala para mim. Não sei. Parte do processo dos pastores. Propósito do sermão. 5 propósitos. Número 1. Para mover você. Por isso ele falou para Jeremias, não tenha medo da cara deles. Porque às vezes quando eu estou pregando para mover vocês. Por exemplo, volte hoje à tarde para o culto da tarde. De jeito nenhum vou voltar à tarde. Eu estou tentando mover você 1 centímetro às vezes 1 metro. O propósito do sermão é mover você de ponto A ao ponto B. Ok? Para teu benefício. Para benefício do Brasil, para benefício dos teus filhos, vida e para a sua própria saúde espiritual.
ok? Às vezes, tenho que pregar algo tão forte que estou satisfeito em mover você um grão só. Quando era pastor jovem, ainda sou jovem. No princípio do meu ministério, eu era muito radical. Uau! Preto, branco, 880, fogo! Agora eu entendo mais, com sabedoria, que pessoas têm vidas mais complicadas do que eu percebo. Não é uma desculpa de ficar parado para sempre. Mas eu tenho mais entendimento. Não todas as vezes são preto e branco. Eles têm luta. Eles não podem vir aqui todos os cultos. Às vezes, deixa comigo, o pastor fala comigo. Eu tenho que relaxar. Eu dormo 8 horas, sem preocupar agora. Amém? Deixa comigo. Prega a minha palavra. Espalhe a semente. E deixa comigo. Também um sermão tem um propósito de identificar falhas na tua vida. Ok? A própria Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma faca, com 2 gumes. E entra e corta e abra. Meu trabalho é identificar com a pregação problemas que impedem você crescer. Ok? Coisas que você não vê. Coisas, pontos cegos, orgulho, outras coisas. E às vezes eu tenho que pregar forte para despertar as pessoas. Ok? Também, um sermão tem um propósito de abrir revelação nas áreas da Bíblia que você não viu antes. Isso aconteceu comigo com frequência. Quando estou escutando meus pastores favoritos, meus pastores prediletos no nosso companheirismo, eles têm muita revelação. É óbvio que eles estudaram a Bíblia. Porque quando pregam, é algo espiritual. Revelação sai da palavra de Deus. E uau, nunca vi esse ângulo, nunca entendi essa escritura. Agora entendo. A pregação tem esse propósito. Vai cair a ficha. Agora eu entendo essa escritura. Significa dentro do contexto deste sermão. Ok? Outro propósito do sermão é fazer você sentir mal. Ok? Ok. Isso é um problema aqui no Brasil. Ok? Não somente Brasil, tem obviamente Estados Unidos também. Nós somos cômodos em fazer uma pessoa sentir incômodo. Queremos agradar todo mundo, ok? Mas o sermão tem que fazer você sentir triste para que você se arrepende. Ok? Ouçam. 2 Coríntios 7:9. Agora, porém, Paulo falando. Me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Ok, de novo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, ele tem que pregar isso, tem que sentir o peso do teu pecado. Para entender o que Jesus fez, ir para o altar, pedir perdão dos seus pecados e sentir aliviados e livres. Então, o sermão deve tocar assunto ferido. Fazer você sentir incômodo na tua cadeira. Está falando comigo. Isso dói.
ir para o altar, pedir perdão e sair renovados. Se vocês não se sentem a pressão dos sermões, não estou fazendo o meu trabalho. Ok? Outro propósito, encorajar mais. Se vocês veem a tendência, meses de não sentir convicção no culto, cuidado. Cuidado com essa igreja. Eu fui para esse culto, eu senti calafrio, assim, tudo bem, tudo. E não se arrepender, não mudar, não ver a mudança na vida, cuidado, não é uma igreja certa. Ok? Estou pregando para mim também. Quinto propósito do sermão é para encorajar, trazer esperança, encorajar vocês a seguir correndo. Não desistam! Quando os sermões pregados, não desistam! Um pé em frente do outro. Não desistem, não desanimem, aguentem. Vai ter dias, semanas secas, anos secos. Fiquem. Um sermão para encorajar vocês. Jesus volta logo. Amém? E um sermão deve durar entre 30 e 40 minutos de nada. Graças a Deus, não é? Que chato ouvir uma pessoa enrolando. Fala o ponto, por favor. Fala algo concreto. 1h30. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Entraram 17 horas e ele pregou até meia-noite. Um cara se chama Eutico. Ele estava sentado na janela. Endormeceu. Como alguns de vocês agora. Eu vi vocês dormindo. Caiu na janela. Da janela do segundo andar. Pum! E morreu. Imagina esse culto. Paulo parou de pregar, foi lá, orou por ele, ressuscitou ele e nunca adormeceu no culto de novo. Amém. Ok, então, por que é importante esse assunto? Eu tenho minha responsabilidade de cozinhar, mas você tem uma responsabilidade também. Você tem que comer o que eu preparo para vocês. Eu posso, presta atenção aqui, pregar a melhor mensagem que existe. E se não comer? Também ao contrário. Eu posso pregar um sermão péssimo, matando o português. Que falou? E tem pessoas que entram para o outro. Senhor, obrigado por falar comigo. Incrível como funciona. Sermões, quando eu falo, isso foi uma bomba. Tomara que eles voltem. Senhor, me perdoe. E tem pessoas depois do culto, obrigado, pastor. Essa mensagem foi para mim hoje. Sério? Não, Deus abençoe, irmã. Tá bom. Jonathan Edwards, um pastor lá noroeste dos Estados Unidos, 1741, 8 de julho, pregou o sermão mais famoso hoje em dia, os pecadores nas mãos de um Deus irado, ok? Ele pregou isso sobre o inferno, sobre essa coisa. Ele ficou no púlpito e ele pregou monótono. E bem, só leu o sermão, leu. De repente,
o Espírito de Deus entrou neste lugar. As pessoas começaram a chorar, a receber Jesus, se arrependeram, gritaram, queremos nos arrepender, Ele tinha que parar o culto e ter chamado o altar lá na hora. E começou o que se chama o grande despertar. Um sermão. Acontece sempre? Não. Mas sermões 3 vezes por semana. Vamos mudar o mundo. Então, a pergunta é isso essa manhã. O assunto é como você vem para a igreja. Teu estado. Em inglês falamos teu headspace, espaço na cabeça. Você está preparado para comer? Quero mostrar uma escritura interessante que Jesus falou. Com paciência. Sim. Isso. Muitas coisas lhes falou por parábolas, Jesus falou dizendo. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente foi o problema? Não. O semeador foi o problema? Não. O problema foi a condição do solo. Quem prepara seu coração? Você. Você tem que vir preparado para receber o que Deus quer falar para vocês. Como? Chegam aqui com fome. Amém. Eu adoro a pregação. Eu vou para a igreja. Sabe quem? Eu sou meio criticoso nesse sentido. Quando eu vou para um culto lá, eu espero muito do pastor de pregar. Eu quero uma mensagem. Eu não quero perder meu tempo. Eu quero ouvir algo que vai tocar algo na minha. Eu vou para a mesa com fome. Imagine, tua esposa fala, querido, estou cozinhando para você hoje, tua refeição predileta no mundo, e está preparando em casa todo. E você passa por Burger King e come um Whopper antes de chegar a casa. Eu dormir no sofá hoje, não estou com fome lá. Imagine, entra a igreja e diz, venha com uma expectativa. O que Deus vai fazer hoje? Talvez, uma igreja pequena, poucas pessoas hoje, não importa. Talvez, hoje, vai começar um fogo tão grande que eles vão escrever livros sobre o avivamento que começou a Casa do Oleiro no Água Verde 2022. E vocês estavam. Imagine o potencial que pode acontecer agora mesmo. Está vindo essa igreja, aos poucos, passamos para a pandemia, cresce, e vem. E de repente, como bambu. O bambu fica no solo por 8 anos, mais ou menos. E quanto? Só 3. Para mim, 8. Para mim, 10 mil anos. Amém? E depois, pum! E cresce 1 metro por dia. 5 anos, 27 metros.
Sem fim, sem fim. Não fiz nem minha tarefa, desculpa. Enorme o crescimento. Venha aqui prontos para obedecer o que Deus vai falar para você. É outra coisa um sermão quando você entra e diz, não importa o que ele fala, não vou me mover. É outra coisa, hoje, imagine se você se acordar, domingo da manhã, e olha no espelho, escovando os dentes, Senhor, o que o Senhor fala hoje, eu não sei, o que o Senhor fala hoje, vou obedecer. Qualquer coisa que ele fala, que o Senhor fala atrás do pastor. Imagina o frio na tua barriga estacionando entrando na igreja. Que vai pregar. Venha para evangelismo no sábado. Senhor! Imagina esse tipo de culto. Qualquer coisa, Senhor. Estou aberto para obedecer a Deus. Muda a atmosfera. Também venha aqui no sermão, traga alguém. Quando você trazer uma pessoa nova, o sermão muda totalmente. Porque agora está escutando para si e para teu amigo, tua amiga. O sermão muda muito. E você está orando, o português do meu pastor, sai bem hoje, por favor. Senhor. Que eles cantem essa música. E você tem muito mão, aqui diz mão no fogo. Mão no fogo, eu tenho interesse que esse culto fique muito bem. Porque eu trouxe uma pessoa, tenho expectativa. Se não tem essa expectativa, não tem fome, não tem uma pessoa, é outro culto. Foi um sermão, tá bom. Onde vamos almoçar? Quando eu jogo amanhã? E trago um sacrifício. Eu estou terminando, ok? Temos conferências bíblicas 2 vezes por ano. Uma vez por ano na nossa igreja mãe, 2 vezes por ano na igreja mãe dos mais Estados Unidos. Lá em Arizona, muitas pessoas de todo o mundo vêm para essa conferência internacional. Pagam passagem, tem que alugar carro, tem que pagar por isso. Muito sacrifício para estar na conferência bíblica lá. E tem os líderes pregando. A atmosfera é elétrica. Ele pode sentir a antecipação, as pessoas pronto, os melhores pastores pregando mensagens fortes, não para perder o tempo. É uma atmosfera incrível. Por quê? Porque todo mundo está trazendo um sacrifício, uma expectativa, fome de ser movido espiritualmente. Eu acredito que todos os cultos na nossa igreja deveriam ser assim. Hoje à tarde, deveríamos voltar com essa expectativa. Visitantes vão entrar, jovens, novos convertidos voltando para a igreja. O sermão vai ser forte, eficaz para tocar vidas. Senão, estamos perdendo nosso tempo todo domingo e vamos ser religiosos. Fecho. Aqui, saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. Ok? Ele está viajando, pregando. Subindo ao monte, assentou ali. E viram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos. E muitos outros os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele curou todo mundo. Ok? Presta atenção. Coxos, cegos, surdos. Todo mundo curado. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, aleijados recuperaram a saúde, coxos andavam e os cegos viam. Glorificaram o Deus de Israel. Jesus pode. Deveríamos ter cultos assim.
Eu contendo para isso. Eu oro antes dos cultos para ter essa atmosfera, ok? Ok. Jesus viajou para o lar dele, Nazaré. Mesmo Jesus pregando. Nada. Zero, nenhuma pessoa. A Bíblia diz, em Mateus 13, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A multidão fez a diferença. Quem é esse Jesus? Eu brincava com ele lá no futebol quando eu era jovem. Quem é esse Jesus? Um carpinteiro simples. Não. Que é isso? É outra igreja, outra. Pastor, por que não estamos vendo milagres como no dia da Bíblia? Não é nossa responsabilidade vir aqui e procurar Deus, levantar a mão, cantar, receber o sermão. Amém. Isso é nossa responsabilidade. Eu faço minha parte, vocês façam a sua parte e vamos mudar o mundo. Vamos fechar nossos olhos.